E aí, gente, espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, iremos trabalhar com o sistema de equações do primeiro grau. O objetivo dessa videoaula é associar o sistema de equações que representa um determinado problema. Então, vamos lá iniciar mais uma videoaula do nosso canal. Pessoal, gente, quando eu estou falando aqui de sistema linear, sistema de equações do primeiro grau, estamos nos referindo a um conjunto de equações, tá? Então, esse conjunto de equações podem vir representados aqui com x e y, tá? Podem vir representados aqui com p e q, podem vir representados com m e n. As letras que eu vou utilizar para representar aqui o meu sistema de equações aqui pode ser qualquer uma que vocês aí quiserem, tá bem? Então observa que nesse primeiro sistema aqui de equações que eu estou trazendo, ó, eu tenho duas equações do primeiro grau. A representação gráfica desse sistema aqui de equações são duas retas, tá? São duas retas. Então, por isso também que a gente diz que aqui temos um sistema linear. Nesse segundo sistema, como eu falei para vocês aqui também, né? Nós temos duas letras aqui, P e Q, que representam valores inicialmente desconhecidos, mas que a gente pode encontrar. Na aula de hoje, nós não estamos interessados em resolver o sistema linear. O que queremos fazer é representar um texto algebricamente através de um sistema, ou seja, identificar o sistema linear que está associado a um texto, tá bem? Nesse último sistema aqui, nós temos a representação de três equações, onde os valores aqui, né, desconhecidos, estão representados pelas letras M e N. Então aqui temos um sistema linear, ou seja, um sistema de equações de primeiro grau com três equações. Tá bem? Então, veja, gente, para aplicar esse conteúdo que estamos trazendo aqui para vocês na aula de hoje, eu trouxe aqui a seguinte situação. Vê só. A soma de dois números é igual a 20. O dobro do primeiro número somado com o triplo do segundo é igual a 52. Então, como eu falei no início, o que queremos fazer é representar aqui essa situação que está aqui em uma linguagem usual, né? O nosso texto aqui em língua portuguesa, queremos representá-lo através de um sistema de equações. Então, vejam só, para a gente fazer isso, iremos utilizar aqui a linguagem algébrica, que já fizemos uma videoaula sobre esse tema aqui no nosso canal. Então, vejam, aqui nós temos ó, a soma de dois números, tá? Então, a soma de dois números é igual a 20. Essa parte aqui, ó, dois números, né? Eu não sei que números são esses. Eu posso representar, vê só, esses dois números eu posso representá-los aqui por x e y. Se eu quiser também, eu posso representá-los aqui por m e n. Eu posso também representá-los aqui por p e q. Então, as letras que eu vou representar aqui não interessa, tá? Pode ser quaisquer letras aqui que vocês quiserem. Isso porque não temos alternativas aqui, né, pessoal? Para a gente marcar, tá bom? Então, veja só. Se ele diz que a soma de dois números é igual a 20, e eu estou representando aqui, ó, inicialmente, esses números por x e y, então a soma dos números igual a 20, eu posso representar como sendo x mais y igual a 20. Já na outra parte do texto, ele diz, ó, o dobro do primeiro, ou seja, eu tenho que considerar aqui quem é o primeiro e quem é o segundo. Eu vou considerar aqui que o primeiro número é x, tá? Então, ó, o dobro do primeiro somado com o triplo do segundo. Então, ó, o triplo do segundo, 3y, é igual a 52. Então, nós representamos aqui, ó, esse texto, né, esse texto aqui, através de um sistema de equações do primeiro grau, tá ok? Isso eu fiz aqui com as letras x e y, né? Com incógnitas x e y, mas eu posso também fazer com m e n. Então, representando aqui esse texto com as incógnitas m e n, poderíamos fazer assim, ó, que a soma de m com n é igual a 20 e que o dobro do primeiro, que é m, mais o triplo do segundo, que é n, isso é igual a 52, tá bom? Então, temos aqui, ó, dois sistemas aqui que são iguais, na verdade, representam a mesma situação.
podemos dizer aqui que aqui temos a incógnita M e N e aqui as incógnitas X e Y. Tá bem, gente? Então, vejam, eu não estou interessado em encontrar esses números, e sim em fazer a representação algébrica. Se eu agora fizer a representação algébrica aqui, utilizando o primeiro número como sendo P e o segundo como sendo o Q, ó, a soma desses dois vai ficar P mais Q igual a 20, e fazendo aqui o dobro do primeiro, que é P, mais o triplo do segundo, que é Q, isso aqui vai dar 52. Então, vocês estão vendo aí, pessoal, que as representações aqui, elas são bem semelhantes. Só vai diferenciar aqui a incógnita que nós estamos aí utilizando. Tá bem, gente? Então, essa daqui é a primeira parte da nossa aula, né? Que é identificar um sistema linear que está descrito ali no texto, tá bom? Eu vou trazer para vocês agora aqui algumas questões para a gente praticar essa parte, tá? Então, vamos a elas. Então, vejam, aqui estou trazendo aqui uma primeira aplicação, tá? Essa primeira aplicação foi uma questão da Prova Brasil, onde a gente vai associar aqui o sistema linear ao texto. Então, vê o que é que a questão diz. Um teste é composto por 20 questões, classificadas em verdadeiras ou falsas. O número de questões verdadeiras supera o número de questões falsas em 4 unidades, sendo x o número de questões verdadeiras e y o número de questões falsas. O sistema associado a esse problema é... Então vamos lá, gente, para o texto aqui. Ó. Vê só, ele diz que um teste é composto por 20 questões, tá? Isso aqui é o nosso total de questões, que são classificadas em verdadeiras ou falsas. Então aqui ele disse que x é o número de questões verdadeiras e y o número de questões falsas. Isso quer dizer o quê? Que se eu somar o número de questões verdadeiras com o número de questões falsas, isso aqui tem que dar o total de questões, e ele já falou aqui para a gente que é 20. Ou seja, a primeira equação aqui, referente à primeira parte do texto, é x mais y igual a 20. Então, vamos lá para outra parte do texto. Ele diz assim, ó, o número de questões verdadeiras, ou seja, x, supera o número de questões falsas em 4 unidades. Então, x, ó, ele supera o número de questões falsas em 4 unidades. Ou seja, a gente vai ter aqui y mais 4. Tá bem? Então, observem que se a gente for analisar aqui essas alternativas, nós não temos aqui nenhuma alternativa que representa esse sistema linear aqui, ó, escrito da forma que eu coloquei. X mais y igual a 20 e x igual a y mais 4. Nós não temos isso aqui, não é? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Vê só, essa segunda equação a gente pode escrever aqui de uma outra forma, que é deixando esse 4 aqui, ó, sozinho aqui no segundo membro da nossa igualdade. Então, nessa segunda equação, eu vou subtrair y dos dois lados da igualdade, dos dois membros aqui, ó. Então, ou seja, na prática, peguei esse y e passar para cá, invertendo a operação. Então, vamos ficar com x menos y igual a 4. Tá bem? Então, o nosso sistema de equações, ele pode ser representado, ó, por x mais y igual a 20, e a outra equação é x menos y igual a 4. Então, esse daí é o nosso sistema de equações. E se vocês observarem, isso está descrito aqui na letra D. Tá bem, gente? Então, o que fizemos foi associar um sistema de equações ao texto que está descrito. Tá bem? Então, vamos fazer aqui mais uma questão para vocês, tá? Então, vamos a ela. Então, aqui, pessoal, temos a nossa segunda questão e ela diz assim: no campeonato de futebol, os times ganham 3 pontos em cada vitória, 1 ponto por empate e 0 ponto por derrota. O time Cruzadão participou de 50 jogos e fez 54 pontos, tendo perdido 12 jogos. Chame de V o número de jogos que Cruzadão venceu, dê o número de jogos em que foi derrotado e os jogos em que houve empate. Assinale a alternativa que mostra corretamente o sistema de equações que representa essa situação. Então, vê, galera. Primeiro, ele está pedindo para chamar de V aqui, ó, o número de jogos que o time venceu, né? Então, vejam.
Se V é a quantidade de jogos que o time venceu, D é o número de jogos em que ele foi derrotado e é o número de jogos em que houve empate. E se esse time aqui, ó, ele fez 50 jogos, o que é que a gente vai ter, ó? Que se eu somar o número de vitórias mais o número de jogos que a gente teve aí empate, mais o número de jogos que tivemos derrota, isso aí vai dar o total de jogos que é igual a 50. Não é verdade? Aí ele disse assim, ó, vê só, que o time participou de 50 jogos e fez 54 pontos. Se o time fez 54 pontos, pessoal, o que é que está acontecendo? Ó? Ele ganha aqui 3 pontos por cada vitória. Então, uma vitória está sendo representado aqui, né, o número de vitórias representado pela letra V. Então, se ele ganha 3 pontos por cada vitória, nós vamos ter aqui, ó, 3 vezes V. E ele disse também que ganha aqui 1 ponto por empate. E nós não sabemos aqui quantos empates ele teve, né? O que sabemos aqui é que é 1 ponto. Então, vou colocar aqui 1 vezes o valor de E. Tá bom? E o número de derrotas, ó. O número de derrotas aqui, ó, são 12. Se a gente quiser aqui, pessoal, a gente pode colocar aqui 0 vezes 12, mas não precisa porque isso aqui vai dar 0, porque nesses 12 jogos aqui ele não fez nenhum pontos. Então isso aqui é a pontuação e essa pontuação aqui foi 54. Então aqui, gente, só reescrevendo isso aqui de uma forma melhor, fica aqui, ó, V mais E mais D igual a 50, e aqui a gente tem 3V mais E igual a 54. Então, vê, pessoal, olhando aqui em todas as alternativas, nós não temos nenhuma que está escrita dessa forma. Sabe por quê? Porque nesse D aqui, ó, no lugar desse D, ele escreveu o número que representa o número de derrotas, que nesse caso aqui, ó, são 12. Logo, essa equação aqui pode ficar assim, ó, V mais E mais 12, pois o time perdeu 12, né? Então, lembrando, ó, juntando aqui, vitória mais empate mais o número de derrotas, isso vai dar 50. E a pontuação ficaria aqui 3V mais E igual a 54. Tá ok, gente? Então, esse daqui, ó, é o sistema de equações que representa esse texto. Portanto, a alternativa correta aqui para a gente seria a letra B. Tá bem, pessoal? Então, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos práticos, né, alguns exemplos práticos dessa associação de sistemas lineares a um texto. Agora, o que eu vou trazer para vocês é alguns exercícios para que vocês pratiquem, tá bem? Então, vamos lá para os nossos exercícios. Então, chegamos à parte dos exercícios propostos. Observem que aqui temos 3 questões que envolvem o conteúdo que trabalhamos na videoaula de hoje. Então, em cada uma dessas aí, a gente vai ler o texto e associar o sistema linear que representa cada texto desse aí, pessoal. Dessa forma, chegamos ao final de mais uma videoaula, tá? E espero ter contribuído, pessoal, com o estudo de vocês e até a próxima videoaula.